Então, hoje, gente, a gente vai começar a falar sobre a dilatação volumétrica dos sólidos, tá? Primeiro a dos sólidos, depois a gente vai falar da dilatação térmica dos líquidos, tá? Que também é uma dilatação volumétrica, tá bom? Essa dilatação ela é dividida em duas, para os sólidos e para os líquidos. Vamos ver primeiro a dos sólidos, tá? Então, o que, que acontece? Nessa situação, a gente tem aqui um cubo, e esse cubo, inicialmente, ele vai ter essas seguintes dimensões. Então, aqui, comprimento, né? Largura, ou melhor, comprimento, né, largura e altura. E aí, quando ele sofrer a variação de temperatura, ele mudar de uma temperatura inicial para outra, né, o que, que vai acontecer? Se ele sofrer essa variação de temperatura, essas dimensões desse material também vão mudar. Então, o que, que vai acontecer? Todas as dimensões vão ganhar esse aumento, vão sofrer essa alteração. Então, o que antes era Z0 vai virar Z, o que antes era Y0 vai virar Y, porque é outro valor, e o que era X0 vai virar X, tá? Outro valor também. E aí, aqui eu dei alguns exemplos, ó. Na volumétrica, você tem uma dilatação nas três direções, ó, percebam, as três direções mudaram. Na superficial, você tem apenas duas direções, e na linear, você tem em apenas uma direção. Então, percebam como é que ocorreu essa nossa sequência lógica que a gente veio trabalhando, tá? E aí, professor, como é que vai seguir a nossa dilatação volumétrica? Vai mudar alguma coisa em relação às equações que a gente já vem vendo das outras dilatações? A resposta é: não vai mudar em nada. Percebam, na dilatação linear, qual era a equação que você tinha para a dilatação? Δl é igual a L inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Da superficial, você tinha ΔS é igual a S0 vezes beta vezes a variação de temperatura. Então, seguindo a mesma sequência lógica, o que, que você vai ter? Você vai ter isso aqui, ó. Variação, ou melhor, dilatação volumétrica é igual a quem? Ao volume inicial que eu tinha anteriormente. Qual é o volume dessa figura aqui? Se isso aqui é um cubo, o volume do cubo é o quê? Você lembra qual é o volume do cubo? São as três arestas multiplicadas, né? Então é ao cubo, né? Aresta vezes aresta vezes aresta. Então vai ficar o quê? X0 vezes Y0 vezes Z0. E o volume final desse cubo? Vai ser as mesmas arestas multiplicadas ao cubo, né? Só que com valores diferentes agora. X vezes Y vezes Z. Correto? Então, qual é o valor da dilatação? Qual é o valor desse pedaço aqui, dessa parcela que esse cubo aumentou? Ó, tá vendo toda essa parcela que houve o aumento? Quanto que vale essa parcela, que é o nosso ΔV? Então, esse nosso ΔV vai ser quem? O volume inicial, que é esse volume aqui, ó, do cubo inicialmente, vezes quem? Esse camarada aqui, ó. Quem é esse camarada? Esse camarada é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação volumétrica, tá? É o nosso novo coeficiente. E a variação de temperatura que você já conhece. Professor, como é que eu encontro agora esse coeficiente de dilatação volumétrica? Você viu o quê? Que a dilatação linear era dada por alfa. Quando você chegou na superficial, você tinha o beta. Só que o beta, para encontrar, era o quê? 2 vezes o alfa, porque era em duas dimensões. Então, aqui você tinha duas dimensões. Já que você está trabalhando em três dimensões, então você tem que fazer o quê? Multiplicar o alfa por 3. Então, você vai ter que fazer essa proporcionalidade. Tá? Então, se você quiser encontrar o coeficiente dele, multiplica por 3. Beleza? Professor, e o volume final? Só não colocou. Lembra lá? Em todas essas aqui era o mesmo princípio. Aqui também não vai mudar. O volume final, ele vai ser quem? A soma do inicial mais a minha dilatação. Então, você vai ter que o volume final desse cubo aí é o inicial mais a minha dilatação que ele sofreu. Tranquilo? Vamos lá treinar. Então, primeira questão, tá?
Ele diz assim: o coeficiente de dilatação linear médio de um sólido, então, o coeficiente de dilatação linear, então, o alfa, desse sólido é 12,2 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1, tá? Um cubo desse material, ele tem um volume de 20 centímetros cúbicos, tá? Com temperatura inicial de 10 graus Celsius. Então, essas são as informações que o problema te deu. Letra A. Qual é o aumento de volume sofrido pelo cubo quando a sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius? Então, letra A. Qual é o aumento? Quando ele fala aumento, é a nossa dilatação. Quando a temperatura final é 40 graus Celsius. Então, vamos resolver? Como é que fica? Se ele quer o aumento, eu sei que a equação do aumento é o quê? ΔV é igual ao volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. ΔV vai ser quem? Volume inicial, que é 20. Lembrando, professor, qual é a unidade que eu tenho que colocar as minhas informações? Centímetro cúbico, tá? Então, já está na unidade que você quer. Então, vai ser aqui, volume inicial, 20. O gama, eu tenho? Não, eu tenho o alfa. Mas eu sei que gama, deixa eu fazer aqui. Eu sei que gama vai ser 3 vezes o alfa. Então, quem é o alfa? 12,2 vezes 10 a menos 6. Resolvendo isso aqui, essa bronca, você vai ter 36,6 vezes 10 a menos 6, o quê? Graus centígrados a menos 1. Não esqueça da unidade. E aí eu vou fazer substituição, ó. 36,6 vezes 10 a menos 6, vezes quanto é que é a variação da temperatura? Deixa eu mudar aqui a cor de novo. Então, a variação de temperatura vai ser final menos inicial. Quanto é que é? Vou botar aqui, ó. 40 menos 10, que vai me dar 30 graus Celsius. Então, vai ser 40 menos 10, tá? Então, variação de temperatura dá quanto? Fazendo aqui as nossas continhas, ó, 20 vezes 36,6 vezes 10 a menos 6 vezes 30, né? Só fazer a subtração, você vai chegar ao resultado que eu já tenho aqui calculado, que é 0,022 centímetro cúbico, tá? Então, o teu aumento que esse cubo sofreu foi esse aqui, ó, 0,022 centímetros cúbicos, tá? Letra B. Qual é a dilatação relativa correspondente e expressa em porcentagem? Então, a dilatação relativa, você lembra? É uma razão entre quem? Entre a dilatação, o aumento, e quem? O volume inicial. Isso vai ter que te dar o quê? Uma porcentagem. Então, vamos lá. Quem é o aumento que você teve? Vai ser 0,022. 22. Quem é o volume inicial? O volume inicial é 20. Fazendo essa continha aí, você vai chegar numa resposta de 0,0011. Mas, professor, isso daí é uma decimal, é um decimal. Como é que eu transformo para porcentagem? Eu vou multiplicar por 100%. Multiplicando por 100%, quanto é que dá isso aí? Ando duas casas para a direita, vai dar 0,11%. Beleza? Então, tá aqui as minhas duas alternativas. Letra A, o aumento, a dilatação que aquele sólido sofreu. E na letra B, a dilatação relativa em forma de porcentagem. Deixa eu só colocar o meu celular no silencioso aqui. Então, próxima. Um tubo de ensaio, ele apresenta 0 graus Celsius, onde o volume interno limitado pelas paredes é de 20 centímetros cúbicos. Então, você tem aqui um tubo, tá? Você tem um tubo. Esse tubo vai ser aquecido. Esse tubo tem uma temperatura inicial de 0 graus Celsius e o seu volume das suas paredes internas vale
20 centímetros cúbicos. Determine o volume interno desse cubo, tá? Então, determine o volume interno desse cubo, o volume final, para uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, houve essa variação de temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro em que é feito esse tubo, então, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, tá? Vai ser quanto? 25 vezes 10 a menos, eu acho que isso aqui é 6, tá? 6 graus centígrados a menos 1, para o intervalo de temperatura considerado. Então, ele quer o volume o quê? Final. Como é que eu encontro o volume final? Vamos lá. Volume final é o inicial mais o quê? O aumento, mais a dilatação. Como é que eu encontro? Você lembra? Volume inicial. Quem é a dilatação? Fazendo uma substituição aqui, ó. A dilatação, deixa eu trocar de cor. Ela vai ser quem? Volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Posso simplificar isso aqui, professor? Pode. Fazendo o quê? Deixando em evidência o que se repete nas duas parcelas, que é o V0. Então, V é igual ao volume inicial em evidência, e aí você vai fazer uma divisão entre as duas parcelas. V0 com V0 dá 1, mais da minha fórmula, da minha equação, V0 vezes alfa, vezes gama, vezes a variação de temperatura, dividido por V0, vai dar o quê? Cancela esse com esse, vai dar gama vezes a variação de temperatura. E aí você substitui os valores, olha o que vai dar. V0, 20, 1 mais, quem é gama? 25 vezes 10 a menos 6, e quem é a variação de temperatura? 50 menos 0. Então, final menos inicial. Deixa eu só trocar aqui. Então, você vai ter isso aí, né? Final. Acho que apagou aqui, né? 20, 1 mais 25 vezes 50 menos 0, beleza? E aí você vai encontrar, eu já tenho aqui a resposta, tá? Você vai encontrar que o volume final vai ser 20,025 centímetros cúbicos, tá? Fazendo essa operaçãozinha aí, você vai encontrar que o resultado, a resposta, é 20,025 centímetros cúbicos. Professor, eu poderia fazer separadamente? Calcular separadamente o ΔV, e depois que eu encontrasse aqui a resposta, só substituir aqui e somar? Pode ser, não tem problema nenhum não. Talvez para você possa ser até mais fácil, eu não sei. Eu acho mais fácil aqui, ó, já substituir direto, já isolar aqui e substituir direto. Mas tem gente que prefere fazer passo a passo, fazer primeiro esse pedaço, depois jogar aqui e somar. Aí vai de você, tá bom? Agora nós iremos falar do terrorzinho, vamos dizer assim, do pessoal do segundo ano em questão de dilatação, que é a dilatação dos líquidos, tá? A dilatação volumétrica dos líquidos, tá bom? O que acontece num líquido, professor? Num líquido, ele vai ter um volume inicial, tá bom? E aí depois ele vai ter um volume final depois da variação de temperatura. Então percebam, no líquido, esse material aqui ele vai sofrer também uma dilatação o quê? Volumétrica. Logo, esse líquido que está aqui dentro desse recipiente, ele vai ter o quê? Ele vai estar sobre as mesmas leis da dilatação volumétrica dos sólidos. Então, aquela equação que você usou na situação anterior lá da dilatação volumétrica dos sólidos, você vai usar aqui também para poder encontrar a dilatação volumétrica dos líquidos, tá? Então, é a mesma equação, não mudou nada, tá bom? Então, em pequenos, é que nem ele fala aqui, ó, a dilatação volumétrica de um líquido segue uma lei idêntica à da dilatação dos sólidos, que é válida quando o intervalo de temperatura considerado ele não é muito grande. Porque se o intervalo de temperatura for muito grande, e aí já não é mais
essa equação aqui, já não é mais equivalente, tá? Mas isso daí não entra para a gente agora, tá bom? E aí, a gente vai ter o quê? A mesma constante de proporcionalidade que a gente falou anteriormente, que é o nosso gama, que é o coeficiente de dilatação. Olha o nome que a gente vai ter agora. Como a gente está se tratando do líquido, o nome dele, desse alfa, ele vai ter um outro nome, que é esse aqui, ó. Coeficiente de dilatação real do líquido. Ou seja, é o valor que o líquido, né, sofreu de dilatação mesmo. É a dilatação real que a gente fala que o líquido sofreu. Por que, professor, real? Vou explicar para você. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Esse desenho aqui, ele está mostrando o quê? O líquido que está dentro desse recipiente, ele aumenta de volume. Então, o que vai acontecer? Quando ele aumenta de volume, ele não tem para onde aumentar mais. Então, ele vai acontecer o quê? Ele vai extravasar. Ele vai começar a vazar, né? Vai ter um excesso, vamos dizer assim, daquele material lá dentro, daquele líquido lá dentro, por ele ter esse aumento de volume. Então, ele não vai mais se conter dentro do recipiente. Então, ele vai extravasar. Se você juntar essa quantidade que extravasou do recipiente, você vai ter aqui o quê? Uma outra quantidade, um outro volume, tá? De líquido. Professor, se eu tenho um outro volume de líquido aqui, ó, que extravasou, o que ele representa na minha dilatação? E aí é o que a gente vai começar a conversar agora, tá bom? Então, olha só. Imaginem que eu tenho, tá, um líquido, tá, que está dentro de um recipiente, tudo bem? Professor, toda vez que eu quiser encontrar a dilatação de um líquido, eu tenho que esse líquido vai ser sempre analisado dentro de um recipiente sólido. Mas, professor, se ele está sempre dentro de um recipiente sólido, quando ele é aquecido, aquele recipiente também não vai sofrer a dilatação? A resposta é sim, vai sofrer a dilatação. Então, o recipiente também sofre dilatação, tá? Então, o recipiente sofre a dilatação. Professor, o líquido que está aqui dentro do recipiente também sofre dilatação? Também sofre dilatação, tá? Então, dilatação do líquido, ela sofre. Professor, vamos imaginar esse caso aqui. Eu tenho um volume inicial, tá? Um volume inicial de um líquido. E aqui, ó, eu tenho uma coisa chamada de ladrão. O que é esse ladrão? É uma perfuração, é um orifício de escape, tá? É um escape que eu coloco nesse recipiente para que, quando eu aumentar a temperatura, olha o que vai acontecer com o líquido. O líquido, ele aumenta o seu volume, correto? E aí ele vai chegar, ó, na altura desse escape, desse ladrão aqui. E aí o que vai acontecer? Esse recipiente vai começar a extravasar e aí você vai coletar essa quantidade que extravasou. Professor, como é que eu chamo essa quantidade que extravasou do meu recipiente? Ela é chamada de dilatação aparente, tá? Então, essa quantidade que extravasou do meu líquido dentro do recipiente é chamada de dilatação aparente. Então, é a dilatação que eu aparentemente creio, né, que seja a dilatação do líquido. Só que ela não é a dilatação total. Por quê, professor? Porque a dilatação do líquido, ó, você tem que considerar o quê? Toda essa dilatação que o líquido sofreu com o aumento do volume desse recipiente, mais a do aparente que você coletou. Vamos lá de novo. Professor, as dimensões desse recipiente não se alteraram porque ele é o quê? Ele é um sólido. O sólido, ele dilata volumetricamente? A resposta, sim. Em quantas dimensões o sólido dilata, professor? Em 3 dimensões. Professor, se esse sólido dilata, ele aumenta de tamanho, o líquido que está lá dentro não vai ter que preencher todo esse volume que o sólido, o recipiente, aumentou? Sim ou não? Sim, né? Então, o líquido que está lá dentro, aqui, ó, ele vai ter que preencher esse novo volume que o recipiente ganhou,
Que o recipiente aumentou. Logo, você vai ter o volume do recipiente que o líquido vai ter que preencher, mais quem? Mais o volume que você coletou, que foi aquilo que extravasou. Então, olhe comigo aqui, ó. O volume do líquido extravasado equivale à dilatação aparente desse líquido, que é o que você coletou. E ela não é a dilatação real do líquido. Por quê? Porque o frasco ele também se dilata. Então, o líquido que está lá dentro, que ficou ainda lá dentro do frasco, vai ter que preencher todo aquele volume que foi ganho pelaquele recipiente, tá? Sendo conhecido a dilatação do frasco, que é o aumento do volume interno daquele recipiente, nós podemos encontrar qual é a dilatação real sofrida pelo líquido. Então, vamos chegar à seguinte equação. Dilatação volumétrica real, tá? Real do líquido vai ser quem? A soma da dilatação volumétrica aparente, que é o que foi extravasado, mais a dilatação volumétrica o quê? Do recipiente, do meu frasco. Beleza? Somando essas duas dilatações, você tem o que realmente dilatou do meu líquido, tá? A dilatação real. Professor, se eu tenho essas três componentes para eu poder encontrar, ou melhor, duas componentes para eu encontrar a dilatação real do meu líquido, então quer dizer que esses dois componentes, frasco e aparente, vão ter equações volumétricas deles mesmo? A resposta é sim. Então, olha lá. A dilatação aparente, ΔV, AP, né? Bota esse índicezinho aqui, e a dilatação do frasco, com esse índice aqui, são proporcionais também a quem? Ao volume inicial e à variação de temperatura. Então, o que a gente tem aqui, ó? Quem é a dilatação volumétrica aparente? Vai ser dado pelo meu gama aparente, tá? Vezes o meu volume inicial, vezes a variação de temperatura. Quem vai ser o meu ΔV do frasco? Vai ser dado pelo coeficiente do frasco, vezes o volume inicial daquele frasco, né? Aquele volume inicial que você tinha, preenchido, né? Pode ser do líquido ali, vezes a variação de temperatura. Então, quem são os meus coeficientes? O gama AP é o coeficiente de dilatação volumétrica chamado de aparente, e quem é o gama F? É o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. E aí chega uma situação que aí vocês, como alunos, às vezes têm um pouco de dificuldade, mas isso vocês vão pegando na medida dos exercícios, que é isso aqui, ó. Professor, sabendo que os dois têm as suas devidas equações e sabendo que o ΔV, ele é a soma, né, o ΔV real do líquido, ele é a soma do ΔV aparente mais o ΔV do frasco. Posso encontrar a relação entre os meus coeficientes do gama real com os outros dois gama, aparente e o frasco? Posso. Olha lá, eu sei que a dilatação real ela é a soma do aparente mais a do frasco. Quem é cada uma dessas ΔVs aqui? Quem é o ΔV do meu líquido real? É o gama real vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Quem é o do aparente? Vai ser o gama do aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. E quem é a do frasco? Gama do frasco vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Quais são as parcelas que se repetem em todas as minhas somatórias e igualdades? É o V0 e a variação de temperatura. Então, cancelo ambas dos dois lados da equação. Sobrou apenas quem? As relações entre os coeficientes. Então, o coeficiente de dilatação real vai ser a soma do aparente mais a do frasco, tá? Professor, para que eu vou usar isso? Porque tem equações em que ele vai pedir para você encontrar quais são os coeficientes. Aí você vai ter que usar essa relação aqui. Às vezes ele vai perguntar de você qual é a dilatação aparente, qual é a dilatação do frasco.
etc. Então, você vai ter que usar esses recursos para você encontrar o resultado dos problemas. Vamos lá treinar? Então, vamos lá. Um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação linear, então, recipiente, tá? Isso aqui é o do recipiente. O alfa do recipiente, do frasco, ele é 9 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. O volume inicial é de 100 centímetros cúbicos. E a temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Estando completamente cheio com o líquido, então o líquido preenche todo esse volume inicial aqui. Cuidado a esse detalhe, tá? Tem exercícios que ele diz que o líquido não preenche todo esse volume. Logo, você não vai usar os mesmos valores de volume. Tem que ter muito cuidado a isso, tá? Então, vamos lá. Estando completamente o recipiente cheio por esse líquido, então os dois vão ter o mesmo volume inicial. Ele é aquecido até uma temperatura final de 200 graus Celsius. Extravasam, então ele já te deu tudo. Extravasam, né? Então, o que é extravasam? É o teu ΔV aparente, né? Extravasam o quê? 5 centímetros cúbicos de um líquido, ou do líquido que está lá dentro, do recipiente. Determine o coeficiente de dilatação aparente. Então, vamos lá, letra A. Ele quer o gama aparente. Como que eu encontro o gama aparente? Ele já até me deu o ΔV aparente, então eu só substituo. Então, olha aqui como é que vai ser. ΔV aparente é igual ao gama aparente vezes quem? Volume inicial vezes a variação de temperatura. Esse camarada ele me deu, que é 5. O gama aparente é quem eu quero encontrar. Volume inicial é quem? O volume que o líquido preenche, 100. E a variação de temperatura que é quanto? 200 menos 0. Tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Depois vocês repitam, tá? Eu vou estar passando esse slide para vocês tentarem fazer. E aí vocês vão, depois de resolver isso aqui, vocês vão encontrar que a resposta é 2,5 vezes 10 a menos 4 graus centígrados a menos 1. Então, tá aqui o teu gama aparente. Letra B. Qual é o coeficiente de dilatação real do líquido? O real é dado por aquela relação que você viu no slide anterior. Gama real é o aparente mais quem? Mais o gama do frasco. Esse camarada aqui, você tem. Você acabou de encontrar. Esse aqui você não tem. Vai ter que ir atrás dele. Mas ele te deu uma informação, que o alfa do recipiente é esse valor aqui. Então, como é que você encontra esse gama do frasco? Então, o gama do frasco vai ser, se o frasco é um recipiente sólido, então o gama do frasco é 3 vezes quem? 3 vezes alfa. Logo, quem é o alfa? 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. Quanto é que dá isso? 27 vezes 10 a menos 6. Professor, é uma somatória. Um vai dar menos 4 e o outro vai dar menos 6. Eu tenho que deixar os dois no mesmo índice, no mesmo expoente. Tá? Melhor dizendo. O que eu vou fazer? Ando com a vírgula para a esquerda para poder diminuir o expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 0,27 vezes 10 a menos 4 graus centígrados a menos 1. Só andei com a vírgula para poder diminuir o expoente e eu consegui somar. Então, quem vai ser o teu real? Vamos lá. O teu real, então, vai ser, quem é o aparente? 2,5 vezes 10 a menos 4, mais o do frasco, que é quanto? 0,27 vezes 10 a menos 4. E aí você matou a parada e vai encontrar isso aqui, ó. Fazendo essa soma, você encontra 2,5
0,77 vezes 10 a menos 4, o quê? Graus centígrados a menos 1. Beleza? Então, essa aqui é a tua resposta que você encontrou e queria no teu problema. Próxima. Um recipiente de vidro, ele tem uma temperatura inicial de 0 graus Celsius e um volume interno de 30 centímetros cúbicos. Calcule o volume de mercúrio a ser colocado no recipiente de modo que o volume da parte vazia não se altere ao variar a temperatura. Então, olha só, vamos fazer o desenho aqui. Eu tenho aqui um recipiente, tá? Eu tenho um recipiente. Professor, Oi. você pode voltar no slide passado aí rapidinho? Tá, pode Para falar. eu terminar de fazer uma anotação. Tá bom, tranquilo. Para você, eu tirei print. Beleza. O que vai ter aqui, ó? Então, eu tenho um volume interno de 30 centímetros cúbicos. Então, eu tenho um volume inicial, ó, de 30 centímetros cúbicos. Eu quero calcular qual é o volume de mercúrio que eu tenho que ter ao ser colocado aqui dentro, de modo que o volume da parte vazia, que é esse volume aqui, ó, de modo que o volume dessa parte aqui, ó, vazia, que esse vazio, ele não se altere quando eu variar a temperatura. Então, olha só, eu vou colocar aqui um certo volume de mercúrio, tá? Um certo volume de mercúrio que eu não conheço, de forma que eu não altere esse vazio aqui. Então, olha só, aí ele deu aqui a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, tá? Que foi de 24 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. E ele deu o coeficiente de dilatação do mercúrio, tá? O coeficiente de dilatação do mercúrio, tá? Coeficiente de dilatação do mercúrio, beleza? Opa. Dilatação do mercúrio. E aí, o que você vai ter? Então, vamos lá. Que é 180 vezes 10 a menos 6 graus centígrados a menos 1. Então, vamos lá. Professor, para que eu tenha um volume, essa região vazia, para que ela não se altere quando eu varie a temperatura. Para essa região, esse volume não se alterar, para esse volume aqui, ó, da região vazia não se alterar, então eu tenho que ter isso aqui, ó, essa relação. Que o volume do líquido lá dentro tem que ser proporcional a quem? Ao aumento que o frasco sofreu. Concordam comigo? Que se esse vazio aqui, ele não se alterar, se esse vazio, essa porção vazia, ela não se alterar, significa o quê? Significa que o líquido aumentou na mesma proporção de quem? Do frasco. Então, o frasco aumentou, o líquido preencheu proporcionalmente o quê? Aquela mesma proporção do frasco, tá? Então, se ele preencheu toda aquela proporção, então, se as dilatações forem iguais, teve a mesma proporção, essa região aqui vazia, ela não se altera. Não houve perda desse vazio aí, tá? Não houve um aumento maior de líquido, por exemplo, para pegar algum espaço desse volume do vazio que estava ali, tá bom? O que a gente vai ter com isso, então, professor? Isso aqui, ó. Quem é a dilatação do líquido? A gente sabe, volume inicial, vezes a dilatação real do líquido, né? Vezes a variação de temperatura. Quem é a do frasco? Vai ser volume inicial vezes quem? Coeficiente de dilatação do frasco vezes a minha variação de temperatura. Professor, o que é comum aos meus dois casos aqui? Aqui no caso, tá, é o volume. Eu vou ter o volume, melhor dizendo, tá? Que eu vou ter o volume do meu líquido que eu quero descobrir, tá? É o V, beleza? E aqui eu vou ter o volume do meu frasco, que ele me deu,
que é de 30 centímetros cúbicos, tá? Então, vamos lá, vamos atrás disso daqui. Então, quem é o volume? Volume, isso aqui eu posso cancelar, não posso? Isso aqui eu posso cancelar, ó. Temperatura com temperatura eu posso cancelar. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Volume do líquido de mercúrio que eu quero descobrir vai ser quem? Igual ao volume inicial vezes gama, dividido por quem? Pelo gama real do líquido. Tranquilo? E aí eu posso fazer as minhas substituições. Quem é o gama do frasco? Do vidro? Vai ser quem? 24 vezes 10 a menos 6. Quem é o volume inicial? 30. Quem é o do mercúrio? 180 vezes 10 a menos 6. Aí você vem e substitui, ó. Vai ficar 30 vezes. Quem é o do frasco? Vai ser 24 vezes 10 a menos 6. Opa! Vezes 10 a menos 6. Dividido por quem? Por 180 vezes 10 a menos 6. Eu já tenho aqui, depois você faz em casa, tá? Para você ver se bateu com o meu. Você vai chegar a uma resposta de... Cadê? Eu tenho aqui... Cadê? Eu acho que eu... Tá aqui. 4 centímetros cúbicos, beleza? Então, você vai chegar a essa resposta aqui, tá? 4 centímetros cúbicos, beleza? Então, fazendo aqui essa multiplicação e depois fazendo essa divisão, você vai chegar a 4 centímetros cúbicos, tá? Aqui vai dar 12, 1, 6, 7, 70, 720, né? Então, fazendo aqui vai dar 4. Deixa eu ver. 24 vezes 30. 720, tá? Aí divide por 180, 4. Próximo. Um líquido cujo coeficiente de dilatação térmica é gama, ele tem uma densidade D0 e uma temperatura inicial θ0. Então, vamos lá, com calma. Um líquido que está no recipiente, tá? Então, o líquido está no recipiente. O que ele tem aqui, esse líquido? Perdão, o que ele tem aqui? Ele tem uma densidade, tá? D0. Tem uma temperatura inicial θ0. E ele também tem um coeficiente de dilatação térmica, que eu chamei de gama. Ao ser aquecido, a uma temperatura diferente, ó. Ao ser aquecido, então esse cara ele tem uma temperatura inicial. Ao ser aquecido a uma temperatura θ, sua densidade também muda. Então, ela vai para uma densidade que ele chamou de D. Relacione a densidade final D com a variação de temperatura ocorrida e também com a densidade inicial D0 e também com o coeficiente de dilatação térmica, gama. Tá? Então, o material não mudou, então gama é o mesmo. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma primeira situação e aqui eu tenho uma segunda situação. Na primeira situação, quem é a densidade do material? Densidade é D0. Quem é densidade? Você lembra lá do ano passado? Densidade é massa por volume. Volume inicial. Quem é a densidade quando esse material sofreu a variação de temperatura? É D. Quem é densidade? É massa pelo volume final, que esse material já aumentou, já sofreu uma variação de volume. Ele quer saber a relação desse com esse, tá? E também em relação à variação de temperatura. Professor, eu tenho as seguintes equações. V, volume final, é V0 mais a dilatação que aconteceu. Não é isso? Então, eu sei que V é igual ao quê? V0 mais... Quem é ΔV? É V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura, não é isso? Se eu pegar, que nem a gente fez nas resoluções passadas, se eu pegar e colocar em evidência quem se repete, vai ficar o quê? V é igual a V0, 1 mais gama
vezes a variação de temperatura, não é isso? Guarda aqui essa tua informação aqui, tá? Guarda essa informação. Onde que eu posso substituir isso aqui? Posso pegar isso aqui e substituir aonde? Bem aqui, ó, na equação da minha densidade. Vai ficar quem? Densidade é igual a massa. E no lugar de V, eu vou substituir isso aqui, ó. Então, vamos lá. No lugar de V, vai ficar V0, vezes, né? 1 mais gama vezes a variação de temperatura. Correto? Deixa eu só prolongar aqui. 1 mais gama vezes variação de temperatura. Professor, eu quero uma relação desse, vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2 e vou chamar isso aqui de 3. Então, a primeira substituição que eu fiz foi 3 em 2, tá? Agora, eu quero uma relação entre essas densidades, entre 1 e entre 2. Como é que eu posso fazer essa substituição? Aonde que eu substituo? O que é comum aos dois? Será que eu substituo, no lugar de V0, eu substituo aqui, ó, densidade por massa? O que é mais fácil? Eu acho mais fácil substituir isso aqui, ó, massa, aonde eu tenho massa. Então, olha só, vou apagar aqui embaixo para a gente usar esse espaço aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar esse espaço aqui e colocar do lado. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui você tinha T0, θ0 e volume inicial, né? Volume inicial. Então, como é que ficou aqui, ó? Quem é M? M vai ser D0 vezes V0, não é isso? Guarda essa informação. No lugar de M aqui, nessa aqui, ó, M dividido por V0 vezes 1 mais gama vezes a variação de temperatura. No lugar de M, coloco quem? D0 vezes variação de volume. Ou melhor, volume inicial. Isso aqui é igual a quem, né? Eu esqueci de colocar aqui, ó. Isso aqui, opa. Isso aqui é igual ao D, tá? Isso aqui é igual ao D, tá bom? O D aqui, ó. D é igual a M dividido por V0, 1 mais gama vezes a variação de temperatura. No lugar do M, eu coloco quem? D0 vezes volume inicial. Que é igual a quem? Dividido por quem? V0 vezes 1 mais gama vezes variação de temperatura. Quem eu posso cancelar aqui? V0 com V0. Sobrou quem? D é igual a D0 dividido por 1 mais gama vezes variação de temperatura. Tá aqui, ó. Então, nós encontramos a relação que ele queria que você encontrasse entre as densidades e gama e variação de temperatura. Então, tá aqui, ó. Essa é a nossa equação que ele queria que a gente encontrasse, relacionando as densidades iniciais e finais, gama e variação de temperatura. Então, pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui agora, tá? Vou finalizar o nosso vídeo, essa é a nossa última questão, tá? Então, vou finalizar, vou voltar aqui, vou parar a gravação. Para quem está aqui na turma, nós vamos começar a tirar as dúvidas, e para você que está me acompanhando a aula gravada, fica com Deus e até a próxima. Grande abraço.